Muito boa noite, está no ar, curso de formação de traders, Aliakim Pereira de Sá e eu, Igor Rodrigues Luiz. Hoje a aula é sobre gerenciamento de risco. Tudo bom, gente? Tudo bom, Kim? Boa noite. Muito boa noite, Igor. Muito boa noite a todos vocês que nos acompanham em mais uma aula do curso de formação de traders. Hoje falar um pouco sobre gerenciamento de risco, que é algo extremamente importante e muito mais dinâmico do que o pessoal pensa aí, né? Vai muito além da relação risco-ganho de 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E contamos aí com a participação de todos vocês durante aí essa videoaula, né? Bom, falar sobre gerenciamento de risco requer alguns cuidados, porque isso leva a um conceito de o quanto eu posso perder, o quanto o Igor pode perder, o quanto cada um de vocês pode perder, né? E isso acaba sendo bastante particular, mas no final das contas, o que a gente quer trazer para vocês nessa videoaula, nesse tema de gerenciamento de risco, é que a gente não deve ficar o tempo todo trocando figurinha com o mercado. O gerenciamento de risco mais dinâmico permite a gente entender alguns níveis de risco um pouco mais avançado ou, entre aspas, um pouco mais dinâmico do que necessariamente aquela troca de informações com o mercado, de lotes com o mercado, que é basicamente o seguinte: entrar em todas as operações com o mesmo capital, entrar em todas as operações com o mesmo stop, com o mesmo risco financeiro, e esperar que ele sempre dê uma relação de 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5, etc, etc. E aí a gente passa a depender do que o mercado tem de mais nobre, né? Que é tendência, que é direção, e nem sempre isso é possível, nem sempre isso é palpável. Então, tudo é gerenciamento de risco. O quanto eu vou entrar, quando eu vou agredir, quando eu agredir, qual stop eu vou colocar, qual a decisão eu vou tomar. Não operar é gerenciamento de risco, operar é gerenciamento de risco. Se você está operando é porque a oportunidade é boa. Se a oportunidade é boa, você entende que o custo-benefício é bom. Se você não está operando, se você não entrou naquela operação, é porque não tem o menor sinal possível, então você também está gerenciando o risco. E também não entrar com o mesmo lote ao longo das entradas que a gente vai fazer, das operações que a gente vai fazer, também é gerenciamento de risco. E a gente vai aprofundar isso cada vez mais ao longo da palestra, ao longo dessa videoaula de hoje, que passa a ser um dos temas ao longo do curso mais importantes. A gente quer tirar da cabeça de vocês essa história, né, Igor, de entrar sempre com 1, se tomar o stop, toma o stop de X, e se acertar, ganha X, não é isso que a gente quer, não é mesmo, Igor? Exatamente, você tocou num ponto que eu acho que é o mais importante, né? Quando você falou que não operar é gerenciamento de risco. Você operar é gerenciamento de risco. Quanto você vai perder é gerenciamento de risco. Então, você, quando faz uma realização parcial, você está mexendo no gerenciamento de risco. Então, o gerenciamento de risco ele é a peça mais importante e talvez a única que a gente consiga controlar no trade. Porque, de fato, a direção que o mercado vai, a gente supõe que ela vai tomar um rumo e a gente aposta a favor dela. Mas a gente não consegue interferir naquilo mais. Então, a única forma de se fazer alguma coisa nesse sentido é eu consigo controlar a minha mão nas minhas atitudes. Então, eu entro com 4, fecho 2, aumento com mais 4, e isso tudo é o que eu vou produzir o efeito de gerenciamento de risco no meu financeiro, tá certo? Então, a ideia vai ser sempre mexer no financeiro, né, Kim? Mas positivamente, fazendo que quando a gente vai errar, ou quando o mercado fique estranho, que a gente fique na dúvida, as atitudes que a gente toma, elas visam fazer um gerenciamento de risco, ou seja, eu me exponho mais, me exponho menos, tiro a minha participação no mercado, aumento a participação, mas não é aquela regra básica. Gerenciamento de risco é 3 para 1, 4 para 1. Ao longo do tempo, eu e o Kim descobrimos que isso é a maior balela para day trade, principalmente no estilo curto que a gente faz de escalpelar o preço, o gráfico de 1 minuto. É impossível a gente ficar com a mentalidade de 3 para 1. Eu acho que nesses últimos 2, 3 anos aí, ninguém me ouviu falar em gerenciamento de risco 3 para 1.
eu mostro às vezes que gerenciando o risco com tamanhos de mãos diferentes, eu consigo relações de 8-1, 10-1, 15-1, mas eu não traço o perfil baseado assim, para mim entrar tem que ter 3 de ganho e 1 de perda. Não tem nada a ver isso com o gerenciamento de risco para o day trade, correto, Kim? Perfeito, Igor, perfeito. E isso faz com que a gente tenha uma façanha que talvez o pessoal que está começando, ou o pessoal que ainda não conseguiu adquirir, né, esse processo de ganho, de consistência, de segurança para, em alguns momentos, conseguir entrar com mais contratos, conseguir assumir uma posição maior sem necessariamente expor mais financeiro, né, naquela operação, permitindo que, às vezes, a gente até mais erre ao longo do dia do que acerte, porém, quando acerta com uma quantidade de contratos mais considerável, não precisa necessariamente ter uma variação de 500 pontos, 300 pontos no índice, mas, de repente, com 100 pontos a partir da dobra, a partir do aumento de posição, conseguiu ali extrair um bom dinheiro, já começou a ficar confortável, e a partir dali você já não tem mais a necessidade de fechar positivo. E se tratando do dólar, que é ainda mais alavancado, de repente uma variação mais curta, 5 pontos, você entra numa operação, aumenta a grid, quando ele anda 5 pontos com a mão mais cheia, você extrai um bom dinheiro, e isso faz com que a gente, às vezes, erre mais ao longo do dia, só que errando com a mão pequena, e a hora que acerta com a mão maior, e consegue ter aí, de repente, um resultado financeiro positivo ao longo do dia, né? No final do pregão, encerrar positivo. Bom, como eu falei no início, e o Igor bem mencionou aí também, tudo, gente, é gerenciamento de risco. Toda decisão que a gente toma ao longo do dia, toda decisão, não se esqueçam disso. Quando você fala de emocional, é gerenciamento de risco. Se você não tiver um bom controle emocional, certo? O que vai acontecer? Sua meta é R$1.000, tu vai estar positivo 700, ou seja, 70% da sua meta, que se você pensar assim, poxa, 70% da meta, né, de 1.000 é R$700. R$700 vezes 20 pregões, que a gente tem ao longo de um mês normal, são R$14.000, né? E de repente você fala assim, não, sabe uma coisa, eu vou continuar tradando. E aí você acaba encerrando positivo. Isso também é gerenciamento de risco. Não se esqueçam disso. Você topou devolver todos os R$700 que você estava positivo, ou seja, 70% da meta, 70% da meta, e encerrar negativo. Eu vejo isso acontecendo com um monte de gente. Também é gerenciamento de risco. O que mais que pode acontecer dentro de um dia de operações? Você pode estar lá tradando, né? Beleza, chegou no 700, atingiu a meta, você não se dá por satisfeito, porque você acha que você está seguro, você está convicto naquilo que você está fazendo, a sua meta é superada, você vai para 1.300, 1.400, 1.500, certo? E você também consegue devolver tudo, até mesmo encerrar negativo. Isso também pode acontecer. Outro dia a gente teve um exemplo como esse, lá na sala de aula, na minha sala, com um colega falando exatamente sobre isso. A meta era 1.000, ele estava, por exemplo, aí, R$2.200 positivo e encerrou perdendo 4.000 e tantos reais, ou seja, ele conseguiu perder cerca de R$7.000. Por quê? Porque estava 2 para frente, enterrou 4.000 e pouco a mais do que ele estava positivo. Ou seja, isso é gerenciamento de risco. O controle emocional é gerenciamento de risco. Isso é gerenciamento de risco. De que forma você está se comportando numa situação de perda, numa situação 0-0, em uma situação positiva, mas ainda não na meta, em uma situação acima da meta. Isso tudo é gerenciamento de risco. O que a gente quer passar para vocês, como a gente falou logo no início, é a dinâmica que existe por trás disso tudo. Bom, pensem o seguinte, nós vamos sempre tentar agredir o mercado nas operações que nós interpretarmos melhor. Aí vocês devem estar se perguntando assim, poxa, mas se eu tomar um stop com a mão maior, provavelmente eu vou perder vários outros scalpers que eu fiz com a mão menor também, que deu 3 pontos, 4 pontos. Enfim, a ideia que a gente quer passar aqui não é ficar preso, certo? A algo que você conseguiu ganhar do mercado, mas que ainda está distante da meta. A gente quer sempre empregar esse dinheiro que a gente conseguiu extrair do mercado para trabalhar para a gente e trazer cada vez mais resultado.
Pensem comigo, para quem tem, por exemplo, uma meta de R$ 100, é claro, uma realidade completamente diferente. Porque, de repente, esse cara está operando de um contrato, e aí, obviamente, quando ele está R$ 60 positivo, ou seja, 60% da meta, se ele tomar apenas um stop com 2 contratos, ele já vai devolver, provavelmente, todo esse lucro, ou até mesmo virar no negativo. Porém, né, para quem está visando um alvo de R$ 100, existe aí um problema emocional e de gerenciamento de risco que faz com que você fique travado, que você fique tão apegado a esses R$ 60 que se você perder esses R$ 60, você acha que é o final do mundo. Eu entendo que para quem tem um capital menor, não é isso que eu quero que vocês interpretem. É difícil, é mais palpável esses R$ 60 do que para quem tem uma meta de 1.000, obviamente. Mas a ideia é se desprender disso e trazer a dinâmica, fazer com que esses R$ 60 possa potencializar uma meta, quem sabe, de 200, ao invés dele estar pensando em 100. E como que isso vai funcionar? Bom, eu queria mostrar algumas possibilidades através aqui do gráfico, né? Primeiro eu quero ilustrar aqui para vocês, e depois a gente vai trocando ideia e o Igor também vai fazer as ponderações dele ao longo da apresentação, né? Você citou uma coisa importante aí, Kim, deixa eu só comentar, né? Quando nós pensamos hoje, eu pelo menos acho que é a minha opinião, eu acho que o trader tem que parar e pensar uma coisa bem pontual. Não é possível tradar com apenas um contrato. Não acredito que seja possível ser vencedor operando apenas um contrato. Não sei se é a sua mesma opinião, mas para mim o gerenciamento de risco ele está na mão do trader e não na relação de risco-retorno que ele vai entrar. O que você acha? Eu acho que esse é um ponto importante, né, Igor? Isso que você falou faz a galera refletir bastante sobre algumas coisas que o pessoal tem total convicção e que não necessariamente seja algo certo, né? E felizmente ou infelizmente, né, a gente não tem um mercado que é igual à matemática, que sempre vai te gerar um resultado, por mais que tenha algumas casas decimais depois da vírgula, ou seja, gerando um resultado, entre aspas, quebrado, né? Mas você tem um número objetivo. É aquilo, ponto. Pode ter 1, 2, 3, 5 casas decimais depois da vírgula, mas é aquilo. E o mercado, infelizmente, a gente só consegue controlar até o ponto de entrada. E se ele fosse perfeito, um contrato seria ideal para ganhar dinheiro sempre, naquela proporção para quem tem um capital menor. E a mesma coisa para quem tem um capital maior. E eu acho que o que mais falta para o pessoal, talvez, que também é gerenciamento de risco, às vezes, a confiança em alguns pontos para falar essa operação está boa e essa operação eu não vou fazer só comigo. Essa operação eu vou topar pagar para ver, vou colocar meu stop aqui e o alvo é tal lugar, só que quando vir a confirmação eu vou bater mais e esse vai ser o momento que eu vou me expor. E aí você deixa de trocar figurinha. Muitos devem estar se pensando assim, poxa, mas aí eu passo a contar com a sorte, porque se eu errar, show de bola. Mas olha aí já o pensamento errado, que isso também é gerenciamento de risco. Você já está pensando que você vai errar. Gerenciamento de risco. Uma coisa você tem que ter, você tem que estar convicto naquilo que você acredita, naquilo que você está lendo. Existe uma estrutura técnica, e essa estrutura técnica, se ela for de topos e fundos ascendentes, e a gente já falou isso nas aulas anteriores, e aí também a gente está gerenciando o risco, o que a gente está comprando? A gente está comprando o fractal maior, mas o fractal menor ele está comprado ou ele está vendido? Como está a situação do fractal menor? Aqui é um bom lugar para que eu entre pesado ou é um bom lugar para que eu entre leve? O desempenho do dia até o momento do mercado, quando eu falo mercado, a gente está falando de uma situação muito mais horizonte. De observar o seguinte: o gráfico de 60 está em tendência, o gráfico de 15 está em tendência, o gráfico de 5 minutos está em tendência, o gráfico de 1 minuto está vendido, mas ele está chegando no ponto de suporte. Hoje é um dia que já teve volatilidade até esse momento, ou seja, desse fundo para esse topo a gente teve uma variação boa, o mercado foi agressivo, desse topo até aqui o mercado foi homogêneo, depois desse fundo até esse topo o mercado foi agressivo, e desse topo até esse fundo o mercado foi homogêneo.
qual que é a condição macro? O que, que você enxerga no horizonte do mercado? Você enxerga o mercado bem ou mal? Você se sente seguro para encontrar aqui uma oportunidade de compra ou não? Se você se sentir seguro para encontrar essa condição de compra, você pode falar assim para mim, poxa, mas eu vou ir com um contrato de novo. E eu tenho feito esse exercício com vocês na minha sala todos os dias, né? A hora de tentar aumentar um pouco mais a quantidade de contratos. Beleza. Entrou na operação. Fez o repique, você já começa a se sentir mal. Isso também é gerenciamento de risco. Poxa, pensa comigo, né, Igor? Aqui é ou não é o lugar para estar realmente confiante de que existe a compra? Você não tem que estar supondo de que o movimento em azul vai vir para cá ou não tem. Tem que estar supondo isso. Tem que acreditar nisso, né? Exatamente, você tem que acreditar. E aí o fractal menor vem e te fala o seguinte, estou corrigindo, anda um pouquinho de lado, de repente você fala, poxa, não, mas eu tenho que sair. Está dando 2 pontos, se eu não sair com 2 pontos, eu realmente vou tomar stop. Então, olha o emocional. O seu emocional está te passando uma rasteira e isso também é gerenciamento de risco. Aí o mercado começa a contar, igual um reloginho. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. O que você vai fazer? Você vai sair? Mas primeiro ele te bota uma pressão. Ele te bota uma pressão. Aí o seu emocional te tira do jogo. O teu gerenciamento de risco já foi pelos ares. E aqui seria o lugar para você fazer o seguinte. Poxa, é o lugar certo? Vai vir a confirmação. Eu vou comprar mais contratos nessa confirmação. Rompendo esse topinho, eu vou comprar mais. Mas o que você está supondo? Você está supondo que o movimento em azul vai até lá naquele ponto de interrogação. O alvo é grande. 60 minutos tem tendência de alta. Gráfico de 15 tem tendência de alta. Gráfico de 5 minutos tem tendência de alta. Nas aulas anteriores, o Igor já fez uma ponderação bastante interessante para a gente. O mercado ele sempre te conta uma historinha. Do lado esquerdo do gráfico, ele está te contando uma historinha. Ele está te falando o seguinte, hoje eu estou forte, meu amigo. Tudo que tem de lote na frente eu estou atropelando. Qual que é a minha direção primária? Ela é de alta. Ela é de alta em mais de um tempo gráfico. Beleza. E aí o que acontece? Você vem aqui e é a hora de você falar o seguinte, sabe uma coisa? Confirmou. O tempo menor, tá certo? Que é aquilo que a gente já falou nas aulas anteriores, me deu um novo sinal. Então, poxa vida, eu vou comprar mais contratos, né? E mais uma vez, esse tempo menor vai te dar de novo um calor. E ele vai te falar o seguinte, opa, deixa eu colocar isso aqui em azul para não confundir vocês, para a gente não perder aqui fielmente o foco, né? Deixa eu colocar isso aqui em vermelho. Beleza. Aí o tempo menor te fala assim, cara, tu tá errado. Você não está mais comprado em um, você já está comprado em 2 contratos, e você começa a pensar, dá aquela ziquezira, você começa a ter formigamento, você não pode levantar da cadeira, e isso é gerenciamento de risco. Você tem que gerenciar a oportunidade que você tem na mão. O que você tem na mão agora? O que o mercado está te oferecendo? A retomada de um movimento que promete ser até aquele ponto de interrogação. Você acredita ou você não acredita? Você tem que acreditar. E aí é gerenciar. Beleza, ele vem de novo e conta outra historinha para você. Volta a subir e rompe mais uma vez o topinho. O que você tem que pensar aqui? O trade está a meu favor. Estou confiante. E aí você já vai estar de olho nesse topo em azul negrito. Você está falando o seguinte, sabe uma coisa? Esse negócio vai andar. Aqui eu quero ficar grande. Esse negócio aqui do lado esquerdo fez um movimento, fez um outro movimento, e eu acho que aqui ainda pode ter a quinta onda em azul negrito, e é atrás dela que eu quero me posicionar. Beleza. Então você faz o seguinte, cara, você tem várias opções. Você tem a oportunidade de comprar mais contratos quando está rompendo esse topo, e ao invés de estar comprado em 1, em 2, passar a ficar comprado em 3. Mexer no seu stop, que o ideal é estar nesse fundo, que eu vou colocar uma seta, um tique aqui, tá certo? 1 não, 2 tiques para ficar bem saliente para vocês. Ou ainda ir subindo esse stop de acordo com o seu emocional, que também é gerenciamento de risco. Porque a gente começou a fugir do ponto gráfico e passou aí para um outro ponto, por exemplo, financeiro. Mas é uma forma de você gerenciar risco. Eu faço muito isso. Eu entro na operação, coloco, né, o stop onde eu acho que ele é técnico, e a hora que eu aumento a operação, o meu lote, ele passa a ser um stop financeiro. Isso, para mim, é gerenciamento de risco. No meu entender, é gerenciamento de risco. Se dá o stop, eu vou perder a mesma coisa financeiramente falando. Porém, se der certo, eu vou ganhar muito mais do que eu estruturei no início da operação.
Então, aqui a gente continua falando de gerenciamento de risco. O que é o ideal? Estar com stop abaixo do círculo em vermelho ou ir subindo esse stop? O ideal é estar com stop abaixo do círculo em vermelho, tá certo? Porém, você tem essa estrutura técnica que é do tempo menor para mexer seu stop. Opa, já está aqui. Se perder ali, eu errei a estratégia momentaneamente, depois eu estruturo outra. E não vou perder um horror financeiramente falando. E, novamente, o mercado te conta uma historinha. Ele fala assim, rapaz, tu tá errado, né? E aí, aquele cara que tá mais ansioso, ele fala assim, poxa, tenho que sair, meu Deus do céu, se eu tomar esse stop, eu tenho que comprar eu tenho que ir no mercado, comprar um maço de cebolinha e vou me enforcar no pé de cebolinha. Tem muito disso também, né? Você tá R$ 80 para frente, eu entendo que tudo é padrão, tudo é perfil, depende do seu capital e tudo mais. Mas tomar stop de R$ 80, nossa, acabou o mundo, entendeu? E quer operar na bolsa. Entendo, beleza. Tem que se adaptar, mas é muito mais dinâmico do que você ficar apegado a R$ 80. Né? Não é deixar de dar valor, muito pelo contrário, a gente tem que dar cada vez mais valor. Só que a gente tem que saber empregar esses R$ 80 e trabalhar a nosso favor. Por quê? Porque a hora que está no movimento bom é a hora de ser agressivo. Beleza. E aí, de novo, o mercado vem, corrige, aí você deixa correr e chega a hora do vamos ver. Aqui é o vamos ver. Então, né? Como diria o nosso amigo. Então, Igor, é aqui. João. Então, João, é aqui, galera. Aqui é o ponto X da coisa. O que eu vou fazer? Eu vou esperar disparar um monte de stops da galera. Eu estou olhando para o book, ali no book do dólar cheio, né? Tem, 300 contratos na pedra, e eu estou vendo que o comprador está vindo com aquela sede gigantesca. Então, provavelmente, se romper esses 300 contratos, ele deve andar no mínimo 2, 3, 4, 5 pontos acima dessa linha horizontal. E eu posso pensar assim, poxa, eu vou ficar com os meus 3 contratos, meus 2 contratos que eu estruturei a operação lá embaixo, ou eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, eu que sou um cara que só opera de 1 e 2, vou bater mais 5 e ficar comprado em 7. Por quê? Porque 2 ou 3 contratos está me deixando um lucro, né, já da primeira entrada, e eu tenho a possibilidade de agredir esse ponto, não esperando o Chapeuzinho Vermelho chegar e falar assim, nossa, toma aqui esse presente de final de ano. Não é isso que a gente quer que vocês pensem. A gente quer que vocês pensem que ali existe uma boa probabilidade de ter um movimento rápido, que é a onda em azul que você estruturou desde o início, indo lá para aquele ponto de interrogação, certo? A hora que estiver aqui, meu amigo, quem conseguiu estruturar a operação, que coisa linda. Quem não conseguiu estruturar a operação, vai estar aqui e vai começar a pensar, puxa, mas tem uma compra aí? Quem você acha que dá para comprar aí? Meu amigo, aqui é a hora que você vai estar desovando os contratos que você se posicionou lá embaixo e que você agrediu na hora que você viu os compradores com sede, sabe aquela sede tremenda? Vem cá, 300 contratos, é meu. Limpa o book, entendeu? E aí ele sobe 3, 4 pontinhos rápido, ao invés de você estar com aquele pensamento, entre aspas, né, engessado, né, ou arcaico, daquele cara que só visa a operação de 1 para 3, que entra sempre com o mesmo lote e tudo mais. Aqui você conseguiu extrair um movimento nobre, do início até o fim, gerenciando o risco, porque a gente está falando de gerenciamento de risco. Em momento algum você chegou e bateu muitos contratos, e aí a gente vai chegar a falar disso daqui a pouco também, a hora de bater muitos contratos, que é aquela operação que você vai denominar mamão com açúcar, e ao longo do desenrolar da operação você foi se sentindo cada vez mais convicto do movimento, que também é gerenciar risco, você está gerenciando a oportunidade, e quando vem a confirmação é a hora que você vai alocar mais 4, 5, 6 contratos, mesmo que isso seja para você uma posição pelo seu capital, ligeiramente ou muito alavancada do ponto de vista exposição. Só que o seu financeiro ficou controlado, você foi estruturando do início até o fim, lendo o movimento macro e usando o movimento micro para fazer suas entradas. Igor, você acha que o que eu estou falando aqui leva a galera a criar uma dinâmica realmente maior com relação às entradas? Você concorda com o que eu estou falando, que a gente tem que estruturar o movimento? E você concorda também com a ponderação que eu vou fazer agora? Se cada vez que a gente encontrar um ponto como esse aqui, que a gente está
uma perna de correção, né? Uma perna de correção. Aqui, a gente não tem que pagar para ver, e quando a gente estiver positivo, a gente não tem que colocar uns lotinhos a mais aqui, mesmo sabendo que pode, de repente, tomar stop, mas a hora é aqui? Eu concordo plenamente com o que você falou, e aí eu quero mostrar algumas coisas aí, que assim, você deu uma bela ilustração de como pensar, né? Agora, eu vou só citar algumas regras que a gente tem que ter na cabeça para pensar, né? Uma das regras que eu vejo que as pessoas pecam muito é o seguinte: a gente está vendo o mercado assim, sabe? O que é isso, Kim? É tendência, né? E eu vejo pessoas lá falando assim, cara, o índice, o dólar está na resistência. Então, assim, só deve pensar que está na resistência aquele cara que está supondo que ele vai cair. Se você supõe, se você optou para fazer o que o Kim falou, que era comprar o risco na mudança do fractal menor, tá certo? Quando ele muda aqui, a gente tem que esperar sempre que o preço faça isso, para pôr em vigor a nossa perna preta, tá certo? E aí, uma das coisas importantes, que aí eu vou citar, né? Kim falou ali do comportamento, e a gente vai conseguir ver aqui nesse gráfico que eu estou na tela, 5 minutos. Quando nós pegamos o preço aqui e vamos riscar aqui, por exemplo, ele veio para cá, bateu na média e eu estou achando que ele vai continuar caindo, né? Se eu estou cercando ele na venda na média, aqui, é preciso entender que existe um comportamento padrão, né? Então, qual é esse comportamento? Pensem da seguinte maneira, deixa eu dar zoom agora aqui, ó. Então, para e pensa. No gráfico, eu optei por esperar. Então, eu estou olhando aqui, ó, e eu tenho que entender isso aqui, ó. O preço subiu, o preço caiu. Aí ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então, vai haver a mudança de comportamento. Mas, com essa informação, o trader tem que estar ciente de duas coisas. Qual é? Sempre que o mercado faz perna de tendência de baixa, ele vai fazer uma perna de correção. Então, por mais que ele venha caindo, e aí ele está fazendo assim, ó, caiu, testou topo, rompeu fundo, o trader sabe que ele pode voltar, mas não vai passar o topo do maior. E aí ele vai voltar e romper o fundo, tá certo? E nesse quesito, a gente tem que pagar para ver a correção. Senão, você não vai conseguir ver ele caindo, ó, até ele chegar no alvo. Então, o que eu quero dizer? Você tem que supor que para qualquer perna de tendência de baixa que você tenha, vai vir a perna de correção para depois repetir a perna de tendência. Então, o trader, ele espera que, quando o preço fez a perna descendente, vá fazer a perna de correção para depois repetir uma nova perna de tendência. Então, é importante aqui, Kim, em cima do que se falou, que a gente marque alguns detalhes. Por exemplo, você vendeu o dólar, ele caiu 10 pontos. Poxa, 10 pontos numa cacetada só? Talvez seja interessante o camarada começar pensando assim, porra, se eu sei que ele provavelmente volta antes de cair para repetir a perna vermelha novamente, eu posso imaginar que dá para mim fazer algo assim. Fecho o parcial, quando ele bate na resistência, eu reabro a minha venda. Para quê? Para que aí eu venha de novo forçando a barra. Quando ele for romper o fundo anterior, eu bata mais contratos a favor do movimento da perna de tendência. Então, sempre esticou,
e eu não vou pegar ele esticado. Eu tenho que pensar, ou eu realizo para mim ganhar meu dinheiro, por quê? Teoricamente, ele vai voltar e vai corrigir. E eu vou conseguir vender num ponto melhor. Tá ok? Bem, era isso que eu queria falar agora, Kim. Quer continuar aí? O pessoal tá comemorando aí o comentário do Igor lá. Vamos que vamos. Bom, o que acontece aqui? Mais uma vez, gente, a ponderação do Igor, de novo, isso é gerenciamento de risco. No ponto que ele circulou em amarelo, faz uma realização parcial, supondo que vai corrigir. Pensa comigo, mas se eu acho que vai corrigir, por que eu não zero tudo e não vendo tudo de novo na média? Isso é gerenciamento. Você pode estar errado, o preço cair mais um tanto reto, ou você esperar ele corrigir e ele de fato não corrigir. Ele de repente andar de lado alguns candles e depois voltar a pressionar o fundo e continuar caindo, certo? Então, tentar dar sequência, aqui ao que o Igor comentou, né? Que basicamente é o seguinte: perna de tendência, perna de correção, certo? Legal. Se eu imagino que, né, nesse ponto aqui, cabe uma realização parcial, certo? Cabe uma realização parcial aqui. Por que eu não zero tudo? Isso é gerenciamento de risco. Eu imagino, mas o movimento ao mercado pertence. Caso ele venha corrigir, eu também imagino que a venda boa, está aqui, porque a gente usa uma estrutura técnica, a gente usa um padrão estatístico, certo? Que funciona na maior parte do tempo. E é só você olhar para um gráfico que tem um mínimo de tendência e você vai conseguir interpretar isso. E aqui você voltaria a vender de novo, ficando, entre aspas, com a sua posição inicial, né? Que foi algo que você bateu lá em cima, fez a realização parcial no ponto que está aqui circulado em amarelo, e você vai supor novamente que vai ter outra perna de tendência. E supondo que vai ter outra perna de tendência, a sua agressão, a hora que você deve voltar a ficar grande de novo, vai ser aqui, certo? E nesse ponto onde a gente tem aqui um ponto de interrogação, o que você vai mais uma vez supor que vai acontecer? Que lá você deve fazer uma realização de novo parcial. Por que não total, Kim? Porque, de repente, se o mercado cair reto por mais um bom tempo, você não consiga vender de novo. Você não fique tão bem posicionado. Ou se, de repente, você venha vender de novo logo na sequência e acabe vendendo o fundo e aí toma stop. Não é isso que você quer. Então, estatisticamente falando, os pontos legais de entrada e de dobra, você sabe que é na perna de correção, que foi algo que a gente falou nas aulas anteriores, nas retrações de Fibonacci, num toque de uma linha de tendência. Quando o preço chega e você acredita que isso aqui é o 100% do movimento, por exemplo, de Fibonacci, ou chegou num fundo anterior, então você está imaginando que isso aqui pode também ser uma onda terminal do tempo que você está analisando. Você também pode interpretar se essa operação ela está próximo ou não desse alvo de 100% quando você vai fazer a sua dobra aqui nessa linha horizontal. Se estiver muito perto, você pode colocar uma observação. Isso tudo é gerenciamento de risco. É gerenciar a informação, gerar quantidade, gerenciar stop e esquecer daquele lance onde você vai pensar assim, poxa, mas eu tenho, né, que sempre entrar com um e quando eu dobrar com mais um. Sempre fazer desse jeito, colocar um stop de 3 pontos e ganhar 9 pontos no dólar, colocar um stop de 50 pontos no índice e ganhar 150 pontos no índice. Não é isso que a gente quer que vocês se desprendam disso e ganhem essa dinâmica que o mercado favorece a gente a ter, tá? E associando isso sempre à estrutura de estar perto de uma linha de tendência, estar perto de um ponto de suporte, estar distante de um ponto de suporte, se é uma operação a favor ou contra a tendência. Operação de contra-tendência, dificilmente a gente trabalha com dobra, é muito mais fácil a gente comprar mais contratos ou vender mais contratos e colocar um stop curto, para perder o menos possível financeiramente falando, e potencializar o ganho mesmo que a variação de preço seja menor, porque você sabe que é uma operação de contra-tendência.
Então, você não vai conseguir alongá-la muito mais. Por quê? Porque os repiques, eles costumam ser mais curtos. As pernas de correções costumam ser mais curtas. Então, é uma maneira de você se adaptar e gerenciar o risco para pegar esse movimento. E assim por diante. A pergunta agora, né, que eu acho que vocês devem estar se fazendo é a seguinte: mas quando é que eu vou aumentar a quantidade de contratos? Em qual ponto gráfico é que eu vou aumentar a quantidade de contratos? E vocês também devem estar se perguntando assim: poxa, mas sempre que eu aumento, às vezes dá um stop, poxa, devolvo. Então você continua pensando de novo, não dá errado, e você se esquece naquela que você vai acertar quando você vai estar com a mão maior. Você esquece daquele momento que o mercado vai estar mais nobre e você vai estar grande, e nesse momento, ao invés de você ganhar R$100 ou R$1.000, de repente você vai ganhar 200, 300, ou você vai ganhar 1.300, 1.500, 1.800, ou R$4.300, como o Igor ganhou hoje aí, pelo que ele comentou comigo, né? Então, isso você acaba esquecendo, né? E essa que é a grande verdade, né? Kim, A hora de estar grande. Em cima disso que você falou, tem uma coisa importante, né? Aqui na minha tela, imagina o seguinte, o cenário é o seguinte, a gente tem uma tendência de baixa vigente. Aí, todo mundo sabe que isso aqui é uma tendência, né? Mas dentro disso, a gente vai ter alguns pontos aqui que sempre vão ser os mesmos, né, gente? E aí é preciso observar, por exemplo, imagina que esse rabisco preto aí seja os meus 5 minutos, né? Então lembre-se, a gente fez todas as analogias lá. A gente viu que Charles Dow estava presente, que o preço está se movimentando dentro de canal. A gente vai enxergar a mudança de comportamento do preço dentro do fractal maior. O menor vai modificar a sua estrutura para cair e subir, tá certo? Sempre a gente vai estar olhando todas as aulas que a gente vai dando, tá certo? E o preço vai se movimentando de acordo com aquilo que a gente falou, certo? Em todas as aulas. Mas existe também outro cenário que é o seguinte: onde que entra gerenciamento de risco aqui, né? Que o Kim está salientando. Desde o primeiro momento, você sabia, por exemplo, que o mercado, se fosse continuar em tendência a partir daqui, ele viria para cá. Beleza. Agora, para e pensa. Uma coisa é você começar a ver venda aqui. Outra coisa é você aumentar a sua mão aqui. Outra coisa é você aumentar a sua mão aqui. Outra coisa é você aumentar sua mão aqui. E outra coisa é você bater sua mão aqui. Então, por mais que seja bater na tendência, aumentar a mão, vender uma tendência de baixa, percebam que conforme o movimento vai chegando próximo do alvo, a probabilidade de você se meter em uma enrascada, porque você sabe que vai aparecer uma correção, ela começa a se tornar maior. Então, o que acontece? Nesse sentido, tudo que a gente falou até agora vai entrando e você tem que focalizar tudo. Você está a favor da tendência, você definiu a direção do maior, você viu a mudança do menor, mas se você não tiver semancol e de repente iniciar uma operação aqui, né, Quinha? O que a gente pode falar? Por mais que você tenha visto tudo, você vai falar assim, porra, tinha tendência de baixa, estava rompendo o fundo, eu vendi aqui. Mas deu stop. Então, o gerenciamento de risco é você também entender que o mercado já tinha atingido o alvo. Que aqui é hora de eu não peguei o trade desde lá de cima, então agora eu não vou entrar, vou esperar a correção para quando ele voltar, eu iniciar minha operação novamente com a mesma sistemática, supondo que agora ele vai repetir novamente outra perna para baixo aqui. E aí eu tenho todos esses pontos do fractal menor, do tempo menor, para querer vender, mas não quando o preço já está quase no alvo. Então, o gerenciamento de risco é você entender quando é que muda o comportamento, quando é que você ganha probabilidade de ganhar dinheiro, qual o ponto onde é mais fácil bater, aumentar a mão,
Aonde que eu tenho que pensar em fazer parcial? Por exemplo, você foca num movimento que seria algo assim, 1 para baixo, 2 para cima. Eu vendi, está caindo. Ele está aqui. Eu sei que o alvo é para cá. Vocês acham justo eu ficar comendo bola? Tipo, estou ganhando 300, 400 reais aqui. Aí eu vejo que, pelo book, por exemplo, entrou um lote grande aqui, tem muita gente querendo comprar o preço aqui. Você acha que é mais fácil eu esperar ou já vir e falar, olha, já deu, eu vou fechar a minha posição aqui, vou ficar com 300, que é melhor do que deixar voltar. Para quê? Ele volte a corrigir, e aí eu começo tudo de novo, e aí eu tenha novamente uma perna de baixa inteirinha para eu tentar extrair valor dela. Então, isso que o Kim está falando é a junção de tudo. Tudo que a gente explicou até agora, desde a primeira aula lá, teoria de Dow, Elliott Wave, tempos gráficos, Fibonacci, mais gerenciamento de risco, é você entender que o preço tem uma semântica aqui, uma semântica, que ele vai ter um comportamento padrão. Ele tem esse comportamento quando dá certo e quando dá errado. Quando dá errado, e a gente estava dentro do nosso setup, você não está errado. Você passa a vez, perde pouco para descobrir que o mercado não ia fazer aquilo que ele sugeriu. E quando a gente acertar a análise, quando a gente vê exatamente que o mercado veio a nosso favor, aí sim a gente vai ter a oportunidade de extrair valor desse mercado aí. Tá ok? Em relação aqui a 2 perguntas que tem no chat, quem está aprendendo tem que começar com 1, mas o 1 ele não pode ter o objetivo de se extrair dinheiro, e sim de se aprender o operacional. Você tem que ter a consciência se você consegue executar e tirar a leitura de um mercado normal. Então você está vendo uma tendência de alta, você tem que supor que vai vir tendência de alta para cá, e um contrato você vai testar. Puxa, eu quero pegar a mudança do comportamento, eu vi a mudança do comportamento, entrei, vou comprar. Só que eu não vou, como que eu vou falar? Aumentar. Eu vou ver e aí eu vou falar, olha, saí aqui, tá bom. Então, eu comprei em determinado ponto, saí em determinado ponto. Como a gente não consegue ganhar muito dinheiro aqui, porque a gente não alavanca em relação ao número de mão, você vai ganhar um, vai perder outro, vai ganhar um, vai perder outro. Então, o objetivo daquele cara que está com um contrato vai ser manter o capital, ganhar pouquinho, perder pouquinho, mas sintonizar as regras do jogo. Ele entende, ele consegue tirar a leitura. Correto, Kim? Corretíssimo. Depois que você testou que funciona, que você já sabe, aí você tem que se dispor a falar, olha, eu vou dobrar sempre que for passar do topo do grande. Aqui você enche a mão, para quê? Para você fechar grande aqui. E isso vai proporcionar que o ganho seja exponencial. Então, quando der certo, você vai ganhar 4, 5, 6 vezes mais do que quando der errado. Como a gente vai ganhar e acertar mais ou menos metade do tempo, aí você pode ter na calculadora isso. Então, eu vou 10 trades, eu ganho 5, perco 5. Então, a perda é sempre do mesmo tamanho, 5 vezes 100 reais. Ao longo do tempo, eu vou perder 500 reais. Só que, quando eu topo ganhar, eu ganho sempre 300, 400. Então, eu vou ganhar 400 vezes 5, que aí dá 2.000. E aí, o financeiro começa a descolar. Tá ok? Mas um contrato é muito difícil, porque dificilmente você vai ganhar mais do que metade do tempo. Isso quando metade do tempo for legal. Então, você tem que pensar, um bom trader, ele acertando 30%, 40% do tempo, ele já tem que extrair valor do mercado. Como? Gerenciando o risco da mão dele. Ele sabe que o mercado ele se comporta de uma maneira. Então, vamos pensar assim. Eu estou vendo uma tendência de alta. Porém, eu sei que se o mercado for falhar, ele vai fazer assim, ó. Eu deixei pontilhado porque isso não existe. Eu estou apostando que ele vai subir no vermelho aqui, tá? Então, pensa o seguinte. Eu comprei risco aqui.
Como eu sei que azul pode ser uma resistência, eu não vou me expor aqui. Correto? Porque eu sei que isso aqui pode ser perna de tendência de baixa, perna de correção, perna de tendência. Então, não adianta eu me expor quando o mercado ainda tem a possibilidade de cair. Agora, quando o mercado ele sincroniza em relação à ideia que você tem, que é vai fazer tendência. Eu observei a mudança do comportamento. Então, estou lá. Para e pensa. Eu sei exatamente isso. Caso o mercado venha cair, ele tem uma possível onda 1 para baixo. Isso aqui seria uma possível onda 2. Então, na região de teste de topo, eu não me exponho. Agora, em algum momento, o mercado vai ficar bom para a gente. Ele vai continuar o movimento, sugerindo que preto está em vigor. Aí, com essa informação, eu tenho que ter a capacidade de ver e entender que não é uma venda, e sim a compra que eu estou vendo vai vigorar. Ela realmente vai fazer o movimento da projeção da tendência de alta. Vai fazer isso. Quando é que eu sei? Quando ele rompe o topo. Então, a hora de se expor é aqui, porque você acertou a análise. E aí você vai utilizar o ganho da compra de risco daqui de baixo como proteção da tua alavancagem quando você alavanca aqui em azul. Então, tudo isso que está para trás, que seria o ganho da compra do vermelho no risco, é proteção. Esse ganho você vai usar para proteger essa compra aqui, supondo que ele vai vir para cá mesmo, e agora é a hora da gente ganhar dinheiro, fazer a extração de valor do mercado. Ok, gente? Igor, pois não. Não tiro isso tudo, não. Eu gostaria que, dentro dessa linha aí que você está mostrando para a gente, você fizesse a ponderação para depois, quando você passar para mim, eu fazer a minha ponderação. O pessoal fez uma pergunta que é bastante objetiva, que está atrelado totalmente ao gerenciamento de risco. Quando você aumenta a mão, para onde vai o seu stop? Porque a pergunta é a seguinte: eu opero sempre com um contrato, professores. Quando eu entro com mais 2 ou mais 3, enfim, que a minha posição fica maior, se eu tomar stop, eu vou perder, né? Claro, de maneira exponencial também. Igor, qual que é o stop que você passa a usar quando você aumenta a posição? Qual que é a melhor forma, do seu ponto de vista, de gerenciar risco quando a sua exposição está maior e o trade já está fluindo, você agrediu o mercado? Então, Kim, existem algumas formações que são mais atrativas que outras, né? E o pessoal deveria observar isso, né? Porque parece que fica taxativo, assim, mas a gente não alavanca pesado todas as mãos, né? Então eu tenho, por exemplo, eu tenho a mão de risco, eu tenho a mão de trade normal. Então vamos taxar isso. Vamos pensar assim, no dólar, tá? Depois a gente muda para qualquer outro aí. Eu vou pensar sempre assim, eu compro 2 no risco, tá certo? Quando eu não estou muito confiante, ou por exemplo, o movimento que eu estou observando é de 1 minuto, eu bato no máximo mais 4. Então, quando ele for me dar a dobra, eu vou comprar 4. Tá certo? Só que, ao mesmo tempo, como o alvo é menor, eu não dou muito espaço. E eu pego 2 no risco, vou dobrar 4, mas eu já estou fechando logo aqui. Então, isso aqui não vai gerar muito mais do que 5, 6 pontos no total. Ou seja, eu comprei 2, aí ele andou 4, 5 para cá, só que a partir do momento que ele bate mais 4, eu já fecho isso aqui com 2, 3 para cima. No total, vai dar uns 5, 6.
E aí, 6 vezes 6, R$300, R$360 no dólar. É uma mãozinha normal. Quando a observação já é diferente, ou seja, eu estou olhando um movimento de 5 minutos, aí eu estou imaginando que ele vai fazer tendência, aqui eu já penso diferente, né? Como o espaçamento dentro do minuto vai ser maior, eu já estou pegando aqui algo assim. Vendendo risco num minuto, ou seja, um minuto passou aqui, eu já vendo 2. Tá certo? E aí eu vou fazer de novo a ponderação. Qual é? 1 minuto, 1 para baixo, 2 para cima. Na volta do minuto, eu já faço aqui, ó, mais 2. Aí eu torço para que o mercado venha próximo ao fundo de 5, teste o topo de novo. E quando ele vai romper o fundo de 5 e juntamente com 1 aqui, esse eu bato mais 8, mais 12, porque esse é um trade maior, é um tempo maior. Então, não é todos que eu faço mão grande. Então, vocês vão reparar que, nesse caso, como eu estava de olho no movimento de 5 minutos, a regra vai ser a mesma. Eu vou triplicar minha mão. Só que como eu tenho 4 aqui, eu vou bater mais 12 no final, mais 8. Só que isso também tem uma expectativa de pontos maiores. Então, nesse daqui, eu vou pegar 8 ou 10 pontos. Então, vai muito de qual tempo gráfico que vai me dar o movimento. Se eu só estou tradeando 1 minuto dentro, por exemplo, eu não estou convicto do que o 5 vai fazer a perna vermelha. Eu vou fazendo dentro do 1, né? Então, 1 vai me sugerir o quê? Vende risco, bate mais 2, 4, fecha tudo. Então, vai ser algo assim, né? Vendi, dobrei, fechei. Vendi, dobrei, fechei. Quando eu estou olhando o 5, eu já deixei correr um tempo mais. O meu ganho é muito mais expressivo em pontos. Eu já estou ganhando uma quantidade boa de pontos para mim poder mandar a sarrafada de 10 no final. Então, não são todas as mãos iguais. Vai depender de qual tempo gráfico eu estou olhando. Se a compra é só 1 minuto, eu tenho 1 minuto fazendo 1 para cima, 2 para baixo, e vai repetir, eu estou pensando assim, compro 2, bato mais 4, fecho 6. Só que isso aqui, vocês vão perceber, o minuto tinha 6 pontos aqui, 7, 8, eu peguei ele aqui, e ele vai andar só mais 4, 5 pontos para cima até aqui. E aí, no total, vai dar 3, 4 pontos de mão cheia. É como se eu tivesse ganho 4 pontos, 5 pontos, com 6 contratos. Agora, pensa, o que a gente falou lá na primeira aula? Que o nosso amigo Elliott falou o seguinte, que dentro de uma perna de tendência, o preço faz um padrão, e dentro de uma perna de correção, ele faz outro padrão. Então, se eu estou só olhando 1 minuto, eu tenho que estar a expectativa seguinte, que é 1, 2, 3, 4, 5. 5 pernas a favor na perna da tendência, A, B, C. Acabou? Então, eu posso querer, pensa o seguinte, vendo risco, dobro o rompimento, fecho. Vendo risco, dobro o rompimento, fecho. Compro o risco, dobro o rompimento, fecho. Aí aqui vou começar de novo. Três, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo? Aí, ó, novamente eu vou lá. Vendo risco, dobro, fecho. Vendo risco, dobro, fecho. Essa é a política. Agora pensa, eu estou de olho no vermelho, eu. Aí qual que era a minha
o meu sintoma? Vendo o risco, aumento, fecho. Tá entendendo a diferença? Quando eu estava olhando só 1 minuto, entro, dobro, fecho. Aqui é entro, dobro, fecho. E aí que vai gerenciando a mão. E não adianta querer toda hora 10 pontos, 15 pontos, 20 pontos. Dentro de 1 minuto, você vai olhar lá, por exemplo, vamos pegar aqui o dólar no minuto. Olha aqui um comentário legal no gráfico. Vamos pegar o que a gente ensinou até agora. Eu estou olhando perna 1 para cima e estou olhando perna 2. Tá certo? Estou supondo que o mercado vai subir. O que eu vou esperar? A mudança de comportamento. Então, estou lá. Caiu, subiu, caiu, subiu, caiu, mudou o comportamento. Aí eu já estou aqui, ó. Compro o risco, dobro e provavelmente acabou o pregão, mas eu estaria fechando no 74. 74,5. Aí para e conta aqui. Comprei 67. Vou dobrar 71, 70,5, fechar 74. Quantos pontos vai dar isso na calculadora? Vamos pensar juntos. Ó. Comprei 67 mais 70,5. 1, 2, 3. Divide por 4. Meu médio, 69. Menos 74, estou buscando 4,5 pontos com a mão de 6. Com a mão de 8. Tá certo? Então isso aqui vai ser vezes 8 vezes 10. R$350. No a favor da tendência de baixa, que esse andou. Vamos pensar aqui, nesse movimento. Ó. Eu normalmente estou pensando aqui, ó. Estou supondo que o mercado vai cair. 1 para baixo. 1 para baixo, 2 para cima, estou supondo que ele vai aqui. O que eu vou pensar? Ó? Vendo o risco. Rompeu o fundo, eu dobro. Triplico, quadriplico. Vai dar mão. Só que eu não ia estar deixando voltar, né? Aí para e pensa na conta aqui como que foi. Ó. A conta vai ser simples. Eu estou pensando no dinheiro. Vou vender aqui 8182. Toque da média, tá? Vou dobrar onde? 76,5. Então lá, 81,5 mais 76,5. Aí você vai, ó, 76,5 mais 76,500 mais 76,500. Divide por 4, preço 77,75. Repara, ele caiu até 71, ou seja, deu 5 pontos. Vou fechar com 4, menos 4,5, 73,5. 73 eu estou ali fechando. É 4, 5 pontos que eu vou pegar sempre. Só que vezes 8. 4,5 vezes 8. Vezes 10. R$360. Aí, se não der 4, fecho com 2, fecho com 3. Vai ser a mesma regra. 2 vezes 8 vezes 10. R$160. Igor, e no cenário de vendeu na média, dobrou no rompimento do fundo e por acaso o mercado voltou contra? Vamos lá. Neste exemplo, tem 2 critérios que eu uso, né? Eu costumo usar. E aí eu vou mostrar para vocês. O primeiro deles, e é o mais fácil que tem, é o seguinte. A vela que dá o rompimento da dobra não pode ser ultrapassada. Então pensa. Eu vou dobrar aqui. Qual que é a vela que está fechada? Esta. Meu stop é meio ponto acima dessa. Caiu. Fechou a vela. Stop desce para cá. Caiu. Stop desce para cá. Caiu. Desce para cá.
Nesse meio tempo, o mercado está caindo, e se ele passar a vela que está fechada, eu vou estopar. A outra maneira era só permanecer com o stop no ponto onde houve a mudança de comportamento. Então, você está vendo aqui, ó, subiu, desceu, subiu, desceu, testou topo, rompeu o fundo. Stop aqui. E você, Kim, pensa da mesma maneira ou não? Penso, acaba sendo muito parecido, porque como a gente está falando de gráfico de 1 minuto, e normalmente a barra do gráfico de 1 minuto ela tem um comportamento linear, enfim, qualquer barra, né? E até existe um estudo que em toda a perna de tendência, a barra que anda, na barra seguinte, o preço retrai até 50% da barra anterior e assim por diante. Aqui tem outro exemplo, Kim, que fica legal de mostrar, porque aqui ele estava no after, ó. É sempre algo assim, ó. Está bacana mesmo. Eu vou vender teste de topo. Beleza? Aí eu estou acompanhando o preço. O que eu quero? Eu estou supondo que vai cair. Então eu já olhei esse movimento e entendi, poxa, isso aqui é uma venda, o preço está testando o topo só. Beleza? Aí agora eu estou observando o que vai acontecer. O que é que vai acontecer? Que eu estou na cabeça. Que ele fez 1, esse é o 2, aí ele faz assim, ó. Só que dentro disso, eu já vendi risco aqui e eu estou observando o menor. Aí o menor faz assim, ó. Caí, testei topo. Aonde que eu vou dobrar? Eu vou dobrar agora na perda do menor aqui, ó. E aí quando ele rompe o fundo aqui, ó, eu bato a dobra e o stop vai descer para o topo do verde. Aqui. Esse exemplo aí ficou bem bacana. Neste caso, estava aqui, ó, vendi no 6, dobrei no 2,5, ele veio a 99. Eu posso ter escolhido fechar ou esperar. Esperei, eu vou seguir a regra. Qual que é a regra? O stop não pode ser passado do topo que está fechado. E aí eu estou acompanhando o preço. 1, 2, 3. Aí, ó, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Podia ter vendido 6, dobrado 2,5. Então você faz a conta assim, ó. Sempre vai ser assim, ó. Seis mais 2,5. 1, 2, 3. Divide por 4, médio. 3,30. Então eu vou estar lá vendido a 39,03,37,5 menos 38,96 que ele foi. 7 pontos, vezes 8, vezes 10, 500 pau. 600, né? Porque deu 590 pau aí. Show de bola. Aí, a regra, eu não estou falando que eu vou fechar todos com 500, mas o que vocês têm que pensar? A cada 10, 15 minutos, a gente vai ter uma oportunidade que ele vai se mexer 4 pontos. Se eu conseguir montar o joguinho e bater, pegar 3, eu tenho lá 6 vezes 3, 18 vezes 10, 180. É 200, 250, 400. 3 trades, 700, 800 reais. Aí se tivesse dado errado, perceba. Eu vou colocar venda no 6 e stop no 8,5, 9. Então eu tenho 2 vezes 3 pontos vezes 10, 60 reais. Só que como ele foi a favor, eu consegui ganhar 500. A relação aqui está quase de 10 para 1. Quando eu aumento a mão, porque eu acreditava que iria cair, o meu stop vai ser 4,5. Então você tem que pensar assim, lembra que a gente ficou com 8 contratos, vendido a quanto? 3903,375 menos 3904,5, eu vou perder 1,12 vezes 8 contratos vezes 10. O meu risco
Sempre estava controlado, menos 90. Mas quando eu acerto, eu extraio valor. É isso que você tem que pensar. Então, tem outra regra aí, né, que depende muito, que é o seguinte: quando eu tomo a decisão de alavancar bastante, é um movimento específico, etc, etc, tá muito bonito, eu ponho stop na vela de 1 minuto. Então, por exemplo, deixa eu achar aqui uma condição, essa, ó, eu acho que vai subir, vou comprar o rompimento aqui. Então, perceba, ele faz 9,3, 9,3, aí eu falo, puta, eu vou alavancar. Na hora que eu alavanco o rompimento do 93, é na hora. A vela está ativa, me startou, peguei 93,5. Meio stop, essa mínima de vela. Fechou a vela de 1 minuto, eu já estou de olho nessa mínima. Fechou a seguinte, esta, depois esta. Aí aqui eu saio, se eu entrei muito pesado. Se eu tiver leve, eu pago para ver a correção e ver o estouro. Que esse aqui foi o trade que a gente fez na sala. A gente comprou o dólar 90, se eu não me engano, dobrou a 93,5, dobrou no bola e saiu lá no 4, 7, 8. Esse trade deu 700, 800 pau numa pancada só. E eu estava com 10 contratos. Então, o stop, ele tem que ser no fundo do tempo menor ou na mínima da vela de 1 minuto que está fechada. Essa é a minha interpretação, Kim. Não sei se a sua vai de acordo, mas a todo momento que o preço estava em tendência de alta, eu vejo assim, ó, ou você está colocando stop nos fundos que ele vai deixando de preto, ou seja, quando rompe um topo, ele confirma um stop. Aí você deixa, ele sobe, desce, não pega o stop, estoura o topo. Ele tem topo mais alto que o anterior. Isso é o stop. Você deixa ele correr. Aí ele faz topo, aí você deixa ele cair. Quando estoura o topo, ele tem topo mais alto que o anterior, stop no meio do caminho, parte mais baixa entre os dois pontos. Excelente, excelente. Eu criei uma dinâmica que vai um pouquinho além disso aí, talvez em alguns pontos você discorde, mas eu percebi, cara, que sempre o meu médio vai ficar um pouco acima, às vezes, do último topinho, e pode acontecer de ter uma coincidência de ficar abaixo do último topinho, mas está sempre acima de uma máxima de uma vela que vem do rompimento. Então, eu criei um mecanismo que é basicamente o seguinte: eu tenho um limite de perda diária que é de R$ 500. Atrelado a esse limite de perda, eu divido, obviamente, né, isso em algumas oportunidades. Senão, caso venha errar uma única operação, de repente tomo um stop de R$ 500 e fico fora. Bom, aí o pessoal deve estar se perguntando, mas então cadê a dinâmica do gerenciamento de risco? Pois bem, quando eu tento me posicionar aqui, que é o que o Igor estava mencionando, como, por exemplo, a entrada de risco, aquela entrada na média, enfim, seja ela pelo ponto de retorno, micro pivô, ou uma entrada antecipada, que pode ser feita pelo toque na média, toque na retração, ou um número de suporte antigo, né, que ganhe a lembrança dos investidores, e ali sim você entenda que seja uma entrada de risco, perfeito, né? Então vai estar lá, tranquilo. Então aqui, né, nesse ponto, está a primeira entrada. Legal. O que eu estou imaginando? Que eu vou fazer a minha dobra, né, quando vir o rompimento do último topinho. E de preferência, quando vem essa dobra, certo? Eu quero que essa dobra venha, claro, com um ponto onde o tempo menor, né, esteja também com um fundo próximo. Só que quando eu entro na operação, eu limito as minhas perdas, tá? E olha só como que o meu gerenciamento de risco ele ganhou uma dinâmica interessante. Em R$ 150 por trade, até eu adquirir gordura do mercado. Olha o detalhe do que eu estou falando. A partir do momento que eu adquiro gordura do mercado, eu começo a me expor um pouco mais. Em algumas situações, vocês vão ver que eu vou estar arriscando mais do que esses R$ 150. Mas por quê? Porque eu já tenho gordura do mercado. Porém, quando eu efetuo a minha dobra aqui, eu compro mais contratos, né, nesse rompimento de vermelho, com o topo onde está uma linha em amarelo na horizontal,
eu vou passar a ter um preço médio da minha exposição. Então, se eu entrei aqui embaixo, por exemplo, com 2 contratos, numa situação hipotética, e vou estar arriscando aqui 140, 150 reais, quando eu aumentar a minha exposição aqui, comprar mais 3, mais 4, enfim, eu vou ter um preço médio. E em relação a esse preço médio, né, se nesse caso eu tiver uma posição de 5 contratos, o meu stop vai ser 3 pontos abaixo do preço médio. Então, o que isso está trazendo para mim? Está trazendo uma folga bacana. Por quê? Porque o meu preço médio, no final das contas, na maior parte das vezes, vai ficar cerca de 2 pontos, 1,5 ponto, às vezes 2,5 pontos, afastado dessa linha horizontal. Às vezes até mais que isso. E aí vai estar aqui nesse X, certo? Abaixo desse X, eu vou estar ainda 3 pontos abaixo desse X, porque meu preço médio é esse X. E se eu estou comprado em 5 e meu limite de perda é de 150 reais, isso significa que eu posso arriscar 3 pontos abaixo do meu preço médio. Então, o meu stop, teoricamente, tá certo? Ele vai passar a ser aqui, né? 3 pontos abaixo desse X, que é meu preço médio. Aqui vai estar o meu stop. Então, ele fica um pouco abaixo das últimas mínimas, dos últimos candles, ele fica um pouco abaixo, na maior parte das vezes, do último fundo do micro pivô. Isso tem feito com que, às vezes, o pessoal que me acompanha sabe do que eu vou falar, a água passe no nariz, às vezes a meio ponto, 1 ponto, 1,5 ponto do stop, e depois o preço vai. Hoje aconteceu uma situação, uma compra de risco, que passou a 1 ponto do stop e depois andou. Então, tem me ajudado muito. E dificilmente eu vou entrar com 2 e vou bater mais 10 aqui em cima, porque é óbvio que meu preço médio vai vir parar aqui em cima dessa linha horizontal. Então, eu tenho que comprar 2 e pegar mais 3, eu tenho que comprar 3 e pegar mais 4 ou 5, eu tenho que pegar 4 e pegar mais 5 ou 6. Dessa forma, galera, a minha posição ela sempre vai estar maior, tá certo? Ela sempre vai estar maior, mas meu risco vai ser sempre de 150 reais. Eu posso estar com 10 contratos, que eu vou ter um preço médio. E abaixo do meu preço médio, eu vou estar com o meu stop 1,5 ponto abaixo desse stop. Por quê? Porque se der o stop, eu perdi 150 reais igual. Poxa, Kim, mas isso não é loucura e tal? Bom, eu me adaptei dessa forma. É uma dinâmica que eu trouxe para o meu modelo que faz com que eu tenha sempre a mesma perda, ou uma perda muito próxima a esse valor. Ou seja, a maior agressão que eu tenho no mercado, mesmo com um lote maior, é como se fosse se eu tivesse com um lote menor. E aí eu não sei se vocês conseguem captar isso que eu estou passando para vocês. Então, não existe um stop de 500 reais para mim mais, exceto se dá uma zica no mercado, mesmo eu estando com 10 contratos, tá certo? Por quê? Porque todo momento eu tenho um preço médio, se é em relação à minha entrada fixa, que eu fiz na média no risco, pelo ponto de retorno ou pelo micro pivô, ou se ela vem em relação à minha dobra. Então, isso me fez ter uma dinâmica muito maior. O pessoal já deve estar se perguntando assim, poxa, mas tem que fazer o cálculo à mão aí. Pô, pera lá, né, Igor? Aí não, né? Aí separar no meio do trade aí para fazer conta na mão não dá, né? Isso aí é tudo cálculo de matemática, né, cara? Poxa, eu tô comprado em 2 a 62, comprei mais 5 a 66, quem usa Profit Chart vai ficar uma linha com o seu preço médio no gráfico, certo? Quem usa plataforma aí, vai ficar uma linha no seu gráfico com o seu preço médio. É só tu preencher um stop 3 pontos abaixo dessa linha, tá certo? Ou pega a calculadora como o Igor exemplificou e faz aí o cálculo. Então, galera, é uma regrinha de se eu comprar 2, eu não chegar lá em cima e comprar mais 10. Eu não faço mais isso, porque eu sei que meu preço médio vai ficar muito justo ao topo. Eu não quero isso. Eu não quero isso, tá certo? Então, assim, se eu comprei 2, eu vou comprar mais 3 ou mais 4. Se eu comprei 3, eu vou comprar mais 4, mais 5, mais 6 no máximo. Se eu comprar 4 embaixo, na média móvel, no círculo em amarelo, lá em cima eu posso comprar mais 6 ou mais 7. Geralmente, entre a entrada e a dobra, mora uma diferença de 3, 5, 6 pontos. Então, eu vou ter sempre um preço médio ali, abaixo desse preço médio, eu controlo para perder os meus 150, 160, 200 reais e olha lá. Às vezes eu até assumo uns 210 reais de risco, mas isso é quando eu já estou lá 700, 1.000, 1.100,
R$ 1.200. Isso trouxe para mim uma segurança que vocês não imaginam. Por quê? Porque eu consigo trocar lotes com o mercado. Quando eu tomo stop, a galera, poxa, pensa, nossa, aqui, mas deu errado, né? Cara, eu perdi 150. O cara tá pensando assim, poxa, o Kim estopou com 5 agora. Né? Deu uma zica, perdeu R$ 300. Mas não é, eu perdi os mesmos 150. A hora que dá certo, que eu encerro a operação aqui, aí tu vai se lembrar que essa operação ela foi uma operação de R$ 300, entendeu? Só que quando eu errei, eu perdi 150. E se eu acertar 3 dessa aqui no dia, deu a meta. Porque na primeira eu vou fazer 2 mais 3, na segunda eu vou fazer 2 mais 4, na terceira eu vou fazer 3 mais 5. Deu a meta, entendeu? E aí eu não preciso ficar o dia inteiro na frente do computador, toda hora atrás de um trade. E, como eu falei, normalmente esse meu stop ele está um pouquinho abaixo da mínima dos últimos candles e um pouquinho abaixo do último pivôzinho, que vai ser esse que eu vou colocar uma seta apontando para ele. Então o preço pode até me dar uma falseada às vezes, fazer assim, rompeu, não pegou alguém, dá um respiro, perde a mínima da barra, anda um pouco de lado, meu stop passa com a água no nariz. Se estopar, eu perdi os mesmos 150. Mas de repente ele volta, se alinha e vai. Isso me ajudou muito. Quem me acompanha, eu estou desde o dia 20 de julho lá na Clear, e a gente teve apenas 13 pregões de perda. O problema é a galera ter paciência para executar exatamente como eu faço, porque, infelizmente, a galera não tem paciência. E isso é gerenciamento de risco. Então, eu criei essa habilidade aí, pessoal, e Igor, isso tem me ajudado bastante. O financeiro, ele passou a ficar fixo. O que mudou, é claro, o tamanho do lote. Então, a minha perda, ela é fixa, mas o meu ganho é variável. Porque quando eu acerto, normalmente eu não vou estar só com a mão pequena, eu vou estar com a mão maior. Tá? E... Então, ficou chique no último. O mínimo de tendência, eu vou estar sempre acertando com um pouco mais de lote, e isso faz com que eu consiga agredir mais o mercado, etc, etc. Tá? Gente, ficou claro? Deu para entender? Alguma dúvida até aqui? Igor, o que você acha? Você acha que é uma estratégia ruim? Ou que é muito engessada? O que você pensa sobre isso, cara? Não, eu acho que tudo isso a gente tem Dinâmica, né? Mas assim, o que eu queria falar é o seguinte: o grande lance está em quando a gente vai perder. Se a gente conseguir controlar a perda, a gente já tem uma mão e meia no sucesso. Então, você controlar o tamanho da perda, claro que quando você fala R$ 150, é porque você já tem espelho daquilo que você ganha normalmente. E aí se torna muito mais fácil. Eu acho que o grande desafio tá o cara em cumprir regra, entendeu? Tomar 1, 2 stops e falar, olha, não deu certo, atingi minha meta negativa, para. Outro dia vai, até uma hora que você vai pegar uma sequência de 2, 3, 4, 5 dias positivos, fazendo 3 trades consecutivos ganhadores, e aí você tem que parar, sair positivo para criar gordura, criar caixa, e aí a tua mente vai começar a tirar aquilo como certo, como é dessa maneira que eu quero agir. E agora, eu deixo bem solto, um pouco diferente de você. Normalmente dá 150, dá R$ 200 no meu stop, porque é aquilo ali. Eu muitas vezes, eu vejo que você tem 7 pontos de stop, né? Eu trabalho com o stop o mais longe possível do meu ponto de entrada, porque a ideia não é ficar tomando stop, é perceber que o preço que iria subir não vai mais. Aí quando eu tenho essa impressão, eu já desmancho a operação, nem tomo stop mais. Mas eu só tenho um stop um pouquinho mais longo, porque eu ainda acredito que vai subir. Quando ele sobe, testa topo e vem romper fundo, aí eu falo, agora não vai mais. Aí eu já mudo o stop, é só aquele primeiro stop mesmo que eu tenho ali, e normalmente dá uns 150, R$ 200 também, viu, Kim? Isso é bacana. Então, isso mostra aí também para a galera que está começando, né, que olha só, né, independente da mão que o Igor está, da mão que eu estou, se o stop é um pouco mais estreito, olhar um stop um pouco mais folgado, a gente tem uma convicção de que o grande segredo é saber controlar a perda. E criar esses mecanismos aí, independente da dobra, para onde vai estar o ponto de stop, se vai ser ele vai ser gráfico, ele vai ser um pouquinho abaixo do ponto gráfico, que, como eu falei, acaba sendo uma coincidência nas minhas dobras, porque como eu tenho um preço médio abaixo do preço médio que eu coloco no stop pelo financeiro, isso está fazendo com que fique um pouquinho mais folgado em relação à mínima da barra e a mínima
do último fundinho. Então, no final das contas, é uma espécie de um filtro, né? É um filtro para que o Igor consiga perder o que ele deseja perder e se sinta à vontade, caso tome stop, para entender que naquele movimento não funcionou e vai entrar numa próxima. Porém, também se funcionar, não há nenhum tipo de euforia a mais, enfim, deu certo, coisa linda, e é isso aí. Tem uma outra coisa que eu queria falar, que está atrelada a gerenciamento de risco, que o pessoal perguntou no chat também, Igor, e que para mim eu acho que é uma grande sacada, e para você eu tenho certeza que é porque isso eu aprendi com você e com o André, que é aquela sensação de que o movimento vai. Quando você sente que o movimento vai, eu venho falando isso fielmente para o pessoal da minha sala. Às vezes o cara pergunta, Kim, mas o rompimento não era no 60? Por que você vendeu no 61? Porque é óbvio que se eu colocar, né, Igor, uma venda no 60, é 90% de chance de que vai pular a minha ordem lá. Por quê? Porque lá tem um monte de disparo de stop, lá tem, provavelmente, né, um monte de gente que vai boletar como eu no dedo, e lá tem também algumas ordens que podem ou não ser falsas. Se elas forem verdadeiras, vai ter provavelmente mais chance de executar as boletas que estão para disparar naquele exato ponto, de 3.860. Mas eu acho que isso é gerenciar a oportunidade. Se a gente está gerenciando a oportunidade, a gente está gerenciando o risco. Porque se corre um risco maior de pular a nossa ordem, por que não antecipar meio ponto? E como diagnosticar essa situação? Bom, eu olho pelo desempenho do mercado, quantas vezes ele tocou naquela casa de preço, quantas ordens tem naquela casa de preço, e vejo se esse é um movimento de 1, 5 e 15 minutos. Quando eu falo desempenho do mercado, significa olhar a volatilidade, ou seja, a gente está falando de variação percentual, e olhar também quantos contratos de mercado está com liquidez. Uma coisa é falar de número de negócio, outra coisa é falar também de dinheiro, né? Dinheiro envolvido. Então, quando a gente tem muitos contratos executados, por exemplo, no dólar cheio, significa que tem mais dinheiro naquele movimento, que aumenta a probabilidade de que, caso venha a romper, nesse caso, o exemplo dos 60 que eu peguei, de ter um grande movimento, uma explosão de preço. Se for de cima para baixo, um movimento, se for de baixo para cima, outro movimento. Então, eu procuro, nessas situações, colocar meio ponto, um ponto antes. Mas é uma percepção, um conjunto de informações que parte do book e vai muito além do book. Passa por direção de mercado, e se a gente está num dia fraco, mediano ou forte. Se o dia for forte, eu não coloco mais, igual a galera tem feito. Eu vou entrar numa venda 3.860, mas eu vou colocar o disparo a 3.859 e ainda coloco spread na boleta. Daí, do 3.859 até a execução, vai executar lá nos 57,5, 58. Lá, eu e o Igor, nós já estamos zerando. Por quê? Porque nós antecipamos os 60, eu falo isso todos os dias na minha sala, a venda em tal lugar, a compra em tal lugar. Você tem que vender nos 60,5, 61, em algumas situações você vai vender até os 61,5. E eu acho que esse é o diagnóstico para gerenciar essa oportunidade. E isso também está atrelado a gerenciamento de risco. Por quê? Porque se você está fazendo uma dobra ou uma entrada a seco ali, a primeira entrada, você precisa saber se você vai esperar passar, para pegar um movimento mais, entre aspas, confirmado, ou se você vai vender um pouquinho antes. E eu acho que a solução é essa. Igor, você concorda? Você acha que a linha de raciocínio é essa, ou você tem esperado a confirmação? Tá no mute aí teu áudio, tá? Deixa eu falar aqui. Tem outro detalhe que é importante. Não adianta querer aprender tudo de uma vez, porque tem coisas que a gente precisa do tempo, né? Eu, por exemplo, e o Kim, eu tenho certeza que é isso. A gente fala que a gente vê que o mercado está com pegada e tal, mas, sério, arrepia o braço, sabe? Você, puta, é agora, chegou. Eu consigo sentir isso. Não sei te explicar de onde saiu isso. Mas eu acho que com o tempo, todos vocês conseguem ver, porque vocês acompanham a mesma coisa que eu todos os dias. Então, tem certas coisas que não vai, né? Eu vi o colega falando ali, mas o spread do MetaTrader tem matado as operações. Bem, para e pensa. Eu uso o MetaTrader, tenho a mesma dificuldade. Eu falo isso todos os dias na sala, que isso é um erro do MetaTrader. Mas olha eu operando e se pergunta, porra, se o Igor consegue, por que eu não estou conseguindo? Será que realmente a plataforma é um problema? Ou eu estou arrumando uma desculpa para
querer mexer em nada e pensar, como é que eu mudo um pouco isso, diminuo o efeito desse problema. E eu fui buscar uma solução. Não dá para ficar pagando spread. Não, o spread é para mim, é o dinheiro que eu vou ganhar. Só que eu fui lá e falei, preciso fazer alguma coisa. O que é? Fiz, entendeu? É isso que eu acho que você precisa fazer. Buscar e entender que você começa a sentir. Dá para você saber se está forte, se está fraco. Às vezes te engana, mas quando engana, paciência. Você vai ter a tua regra de stop, de gerenciamento de risco, se der certo, se der errado, e está tudo certo. Não vai ganhar todos, eu não ganho todos, não conheço ninguém que ganha todos. Você conhece alguém que ganha tudo? Difícil, Não, né? não conheço, Igor, e se eu ficar sabendo, eu, no primeiro momento, vou desconfiar. Porque, poxa, a gente, né, tá tantos anos aí, eu há 10, você mais que eu, e as mesmas dificuldades que eu tenho, eu já percebi que você que tem muito mais experiência e que me ensinou 90% do que eu sei, também tem, e depende muito mais também do que propriamente do gerenciamento de risco, vai além do esforço também, tanto do ponto de vista da estratégia, como principalmente mental, né? Então, é um constante esforço em busca de melhoria, na execução, no gerenciamento, na tomada de decisão, enfim, no comportamento e assim por diante. Então, eu realmente não conheço, cara. Bem, eu acho que é por aí. Eu acho que deu para dar uma noção pessoal. Eles têm que rever as aulas, assistir todo dia, acompanhar a sala. Quem acompanhou a minha sala hoje, pô, eu não gosto de falar isso, mas eu dei show lá, sabe? Tipo, acertou tudo e vende sem stop, gerenciando mão, controlando o gerenciamento de risco, mostrando muito mais do que eu ganhar dinheiro. Estou te mostrando uma ideologia, uma forma de pensar. O Kim faz isso todo dia, tenta demonstrar, risca lá. Então, assim, você tem que começar a pôr a cabeça na ordem e, assim, o que eu falo, o que o Kim fala, você tem que olhar para o gráfico e ver, puta, é aquilo ali, ó, vai fazer isso. Vai fazer. Você tem que começar a imaginar como é que o preço vai se movimentar. Eu estou ali, estou fazendo meu trade, o Kim está fazendo dele, mas eu tenho certeza, quem comprou, ele já está pensando, bem, se ele for cair, ele vai subir, vai fazer isso. Eu já estou aqui matutando na cabeça o que, que eu vou fazer, se ele fizer X ou Y situação. Você também tem que saber para onde ele vai. E só o tempo vai te trazer cada vez mais experiência, e essa experiência nos ajuda a definir tais regras, né? Onde que eu vou sair, se o stop é na mínima da vela, se é no fundo anterior. Por exemplo, hoje, quando o dólar rompeu lá o 9,5 e foi até o 10, eu não coloquei stop na vela, tá tão confiante que o mercado ia, e falei assim, vou deixar voltar a média de 1 minuto, não vou mexer. Ele fez uma mínima para baixo, estourou para cima de novo, foi embora. Mas a percepção que iria romper, que estava muito acumulado, quando a gente fala que o cara ficou pendurado, que o pessoal está vomitando, que o pessoal está enforcado, por quê? Porque o mercado ganhou a batalha, né? O comprador ganhou do vendedor, o vendedor ganhou do comprador, e aquilo vai gerar fluxo. Mas isso ao longo do tempo você consegue assimilar o que é. Tenta não pôr problema na análise, né? Tenta, como a gente falou no começo, usa as aulas e tenta enxergar as aulas no dia a dia. Começa a pensar o que vocês viram nas aulas no seu dia a dia. Teoria de Dow, achei, para onde está indo o 5, o 1, o que o 1 pode fazer, já que o 5 esticou a 1, pode romper fundo. E para ele voltar a subir o 5, o que vai precisar acontecer? Começa a imaginar. E aí você fala, olha, então aqui é uma compra de risco, se ele for até ali pode ser uma venda, ali eu não dobro porque ele pode cair, mas ali, a partir dali, não volta mais, ele vai embora. Começa a imaginar, não precisa pôr ordem. Imagina, para você ganhar convicção, confiança que você está vendo a coisa certa, que vai dar certo. Entendeu? É importante isso. Eu, antes mesmo de entrar no trade, eu nunca imagino que eu vou tomar um stop. Então, assim, o meu alto astral do Kim deve estar lá em cima. Tá ok? Galera, Kim caiu aí pelo jeito. Falei pra caramba. Vou encerrar a aula, porque o Kim caiu. E acho que é isso, não tem muito mais o que falar, tá ok? Fiquem com Deus aí. Um grande abraço, uma boa noite e até a próxima. Valeu.